Em continuidade ao nosso curso de atado de moscas, vamos neste vídeo entender como construir e dimensionar as pernas de impulsão dos gafanhotos, grilos e suas ninfas, que são estágios intermediários de crescimento desses terrestriais. Baseado no que vou ensinar, vocês podem montar variados padrões de gafanhotos, dos realísticos aos imitadores, para a pesca. Como vocês podem perceber, eu disponibilizei aqui por sobre a minha mesa variados modelos de gafanhotos que eu já idealizei, alguns de forma realística, outros semi-realísticos, alguns fazem uma imitação mais aproximada de um gafanhoto ou da silhueta de um gafanhoto. Ok? Vamos entender um pouco mais sobre as patas de impulsão, que são essas patas maiores do gafanhoto, a metodologia de como chegar a uma fabricação de patas que atende tanto ao atado realístico, semi-realístico ou simplesmente uma sutil imitação da silhueta do gafanhoto. Vamos entender melhor essa parte. Vamos nos referenciar para esta parte da anatomia da perna do gafanhoto, usando como base este gafanhoto que fiz realístico, marrom com pernas articuladas. Como vocês podem ver, ele articula as patas traseiras e com isso favorece o nosso entendimento. Aqui nós temos o fêmur da pata traseira, a tíbia, onde possui esse serrilhamento aqui, não é? Esses esporões, e o pé propriamente dito. A pata do gafanhoto, ela está aproximadamente na proporção do tamanho do fêmur em relação ao comprimento do abdômen. Ou seja, o meu abdômen do gafanhoto acabou aqui e o início aqui. O fêmur está aproximadamente dentro deste tamanho, o tamanho do abdômen. Como referência, podemos trabalhar com esta referência. Já a tíbia, podemos considerar do tamanho do fêmur ou um pouquinho maior. E o pé, aproximadamente 1/4 ou 1/3 da tíbia, aproximadamente. Observamos que esta parte mais robusta do fêmur é onde se encontra a musculatura da perna de impulsão e protegida pelo exoesqueleto feito de queratina. A grande maioria dos insetos, como gafanhotos, possui, besouros e dentre outros, possui esse exoesqueleto, um esqueleto externo, também feito de queratina. Podemos citar também o esqueleto dos caranguejos, lagostins, também tem esse exoesqueleto. Já para considerarmos aqui um grilo, podemos tomar esse aqui como referência, nós podemos observar que o abdômen do grilo é bem menor do que o abdômen de um gafanhoto. Por sua vez, a sua pata de impulsão se transforma quase numa proporção igual. Podemos considerar que o fêmur da pata de impulsão de um grilo é aproximadamente também o comprimento do seu abdômen. Por sua vez, respeitando a mesma proporção usada para o gafanhoto, usamos também no grilo. Ok? Não difere muito. Podemos interpretar 1 ponto ou 2 acima em milímetros ou 1 ponto ou 2 em milímetros a menos para a proporção da pata do grilo. E para a ninfa do gafanhoto ou do grilo, podemos observar da mesma forma. A proporção da ninfa
vai ter a pata um pouquinho menor, por ser um inseto em fase ainda de crescimento. Então nós abusamos um pouco mais do abdômen e diminuímos um pouco mais o fêmur. Partindo disso, vamos então entender um pouco mais como foi feita alguns tipos de patas de impulsão destas moscas que eu atei. Aqui sobre a mesa nós temos variados padrões de pernas de impulsão de gafanhotos, grilos ou ninfas dessa espécie de terrestrial. Temos aqui, deste modelo realístico, a um modelo mais simplificado, feito simplesmente com borracha, com uma tira de borracha. Vamos esmiuçar um pouco mais esses padrões aqui que eu costumo utilizar. Partindo desta aqui realística, nós temos uma perna com detalhes realísticos do fêmur, da parte da tíbia com os esporões e a parte final com as garras da extremidade dos pés do gafanhoto. Para um projeto de mosca realística, seria a perna de impulsão ideal. Uma segunda perna interessante também seria esta aqui, que eu aplico muito em meus gafanhotos semi-realísticos, que seria a cerda de plástico de retirada de vassouras e o EVA, pré-cortado com uma matriz de corte. A outra perna interessante também de se usar seria esse padrão aqui, ao qual nós temos aqui o fêmur feito em EVA e a tíbia e o pé feito em monofilamento de 0,60 ao 0,70 milímetros. Temos aqui algumas pernas também interessantes. Esta aqui seria feita totalmente de pena e resina e verniz. Verniz, esmalte de unha. Podemos usar um mix dos dois ou simplesmente a resina de secagem rápida UV, ultravioleta. Esta aqui é feita de uma corda trançada ou de uma fibra trançada ou de uma linha de multifilamento trançada com a cola à base de cianoacrilato. Ela obtém-se uma resistência e obtém-se um perfil imitando o fêmur, a tíbia e o pé do gafanhoto. Esta aqui nós temos um mix de EVA com a cerda plástica de vassoura, dando uma rigidez na parte do fêmur. E esta aqui, um corte feito em EVA com uma matriz, podemos obter uma perna totalmente feita de EVA. Existem outros modelos? Sim, existem outros modelos. Eu vou apresentar algum desses modelos aqui, explicando por alto como são feitos, inclusive a realística, para matar a curiosidade daqueles que apreciam o meu trabalho e nem sempre conseguimos em todos os álbuns de fotos realísticas ou atados, sejam feitos em vídeos, a explicação de tantos detalhes técnicos que são aplicados para a confecção de uma mosca semi-realística ou realística. Vamos entender um pouco mais sobre as patas de impulsão dos gafanhotos, como são feitas. Muito bem, vamos revelar aqui do lado e vamos aproximar aqui as patas de impulsão realística. São patas que existem metodologias para serem feitas, mas eu costumo usar de forma mais fácil um fêmur de EVA, a cerda da vassoura, poderia ser também um arame de inox fino ou um arame de cobre para dar a estrutura. Essas duas fibras, elas vêm por dentro do EVA, vêm até aqui a extremidade.
desta extremidade para cá, para se fazer as garras do pé, são feitas com um arame de cobre fino, atadas a essa extremidade da cerda. E esta parte do esporão é feita com a seguinte forma. Temos aqui um plástico, um acetato semirrígido, ao qual desenhamos com uma caneta à prova d'água de bico fino os esporões. Depois, com um estilete, nós cortamos e dobramos. Dobramos de modo a criar o dente de serrote, digamos assim. Esse material é cortado, ele é cortado e é colado entre as duas cerdas aqui na tíbia, criando o realismo da pata, ok? De impulsão realística. Esmiuçado esse detalhe, vamos entender como eu faço as minhas patas. Quando eu tenho muito gafanhoto para fazer num padrão semi-realístico, eu costumo fazer as patas de tamanhos diferenciados e deixar já encaixadas na tíbia. Existem tíbias de variados tamanhos e formas. Eu costumo guardar em caixinhas, pré-cortar e guardar em caixinhas, de modo que eu obtenha as tíbias do tamanho que eu quero para o tamanho do gafanhoto. Se a pessoa for uma pessoa observadora e forçar um pouquinho o raciocínio, podemos enxergar aqui corpos de aranha, como também corpos de formiga. Podemos também atar com este tipo de padrão de corte no EVA pequenas formigas, pequenas aranhas ou até pequenas tanajuras, formigas aladas. Tudo é uma questão de enxergar. No caso aqui, eu estou trazendo só a ênfase para o atado da perna de impulsão dos gafanhotos que eu fabrico. Costumo fazer desta forma. Como obter estes perfis aqui de fêmur? Eu fabriquei há muito tempo, em 2001, para quem consegue pegar aqui, 2001, essas matrizes de corte feita com uma lâmina retirada de uma serra de aço para cortar ferro, destemperei, afiei, colei com epóxi e colocando-se por cima de uma chapa de EVA e com uma pancada seca, ela vai cortar e vai retirar esses padrões de fêmur. Para o grande e para o menor, a mesma situação. É uma ferramenta complexa de fazer? Sim, dá trabalho, ela rende bastante fêmur facilmente tirados do que se for desenhado com uma matriz de corte de papelão e recortados com a tesoura. Mas podemos também, de uma forma em escala de maior produção, podemos usar também simplesmente uma chapa de aço torcida. No perfil que se deseja, se bate de um lado, se bate do outro e se tem o corte que se necessita. É só desenhar o perfil. Quem achar que ainda é uma peça chata e complexa de fazer, existem metodologias que eu também aplico, que seria a matriz de corte no papelão, matrizes de corte no papelão, para a perna inteira ou para o fêmur.
dependendo do que se deseja obter. Aqui nós temos as pernas na posição e aqui só o fêmur. Aqui nós temos já a perna pré-cortada para ser colocada no corpo. Muito bem. Vamos entender um pouco mais. A partir de um corpo que eu expliquei nos vídeos anteriores, nós tomamos uma perna para a perna de impulsão e, seguindo a dimensão aproximada, como já explicado, fixamos através de cola na lateral do gafanhoto. Cortamos sobre a chapa, posicionamos a matriz de corte, tiramos o perfil com a tesoura, se corta. Tiramos a perna e aplicamos de acordo com o tamanho do gafanhoto a ser construído. Não dá muito complexo de se entender. Existem alguns perfis de corpos diferenciados que eu costumo fabricar e, por sua vez, temos que adaptar a perna de acordo com a dimensão do gafanhoto, do corpo do gafanhoto. Então, é um fato a ser considerado quando assim fizermos as pernas de impulsão. As fibras que eu costumo usar de vassoura estão aqui. São fibras plásticas retiradas de vassoura, com várias cores, com aproximadamente 0,50 milímetros de bitola. Um pouco mais fina você pode fazer pernas para MyFly, e mais finas ainda, retiradas de pincel, você usa para as antenas da cabeça. De forma que a complexidade de se fazer algumas patas de impulsão vai muito do que o atador pretende fazer. Vamos a uma segunda ideia. Esta perna já foi apresentada, ao qual temos aqui um fêmur. Esse fêmur ele é perfurado com uma agulha de forma a atravessar esse fêmur, transfixando o EVA pelo centro, e depois aplicamos a cerda pelo furo. É uma tarefa que dá um certo trabalho, mas se faz com antecedência 20 patas, 30 patas, e deixa como eu fiz, guardadas. Esta aqui então, uma pata já explicada, não tão complexa, apesar de sua aparência. Esta aqui uso o nylon. Nós cortamos o perfil em uma chapa de 5 milímetros, 4 milímetros, uma chapa um pouquinho mais robusta, mais espessa. Cortamos com o nosso gabarito. Podemos também utilizar gabaritos feitos como esse aqui, feito no acetato. O perfil é desenhado, criamos uma máscara, colocamos sobre o EVA, e riscamos com a nossa caneta o perfil que desejamos retirar. O gabarito de corte pode ser a parte negativa ou esse stencil que eu estou usando aqui. Fica perfeito, um pouquinho de trabalho para fazer,
fazem em escalas menores para padrões de numeração menor de anzol. Aqui só fiz 2 para demonstração. Existem N maneiras. Esse fêmur aqui pode ser aproveitado daqui, basta se unir essa parte aqui a esta parte, cortar com a tesoura, cortar, fazer um furo nesta extremidade do fêmur aqui, aplicar o nylon, isqueiro, queimamos essa parte aqui externa, derreteu, puxa-se para baixo, um pingo de cola, aqui, para se dar essa torção na pata, a pinça quente, levemente aquecida, não pode ser demais, consegue-se dar essa dobradura, o efeito do pé, e para se dar um acabamento externo mais agradável, vamos a chama levemente, de forma a amenizar esta espessura, deixando o fêmur mais estreito aqui e mais largo aqui. A decoração é feita de forma convencional, com a caneta à prova d'água, criando as ranhuras do efeito das patas do gafanhoto. Patas essas que ficam dimensionadas, como já explicado, para um gafanhoto de um porte intermediário, tornando facilmente aqui as patas traseiras móveis à fisgada do peixe. Ok? Vamos entender outro padrão de patas que mencionei. Este padrão feito com uma pena de ganso, um padrão mais natural, no qual temos a base da pena aqui e aqui. Para criar esse fêmur, eu trouxe partes desta pena para baixo, criando aqui o efeito do fêmur. Ok? Esta mesma técnica se pode utilizar para fazer mayfly com cauda estendida, usando essa base aqui como se fosse o abdômen alongado, ou asas de Quedes, ou corpos de Quedes também. Ok? No caso, eu estou usando a técnica para fazer o perfil do fêmur do gafanhoto. Então, puxamos para trás, aplicamos sobre essa região. Pode ser esmalte de secagem rápida, comum de unha, pode ser verniz, pode ser um pouquinho de cola de silicone também, se acomoda aqui e deixa se secar, amarra-se a parte externa aqui da pena, de forma a criar aqui esse perfil, né? Cola de silicone, ao aplicar ela vai manter essa parte aqui desse jeito, se grampeia aqui atrás e ela fica acomodada. Uma outra forma também rápida de se fazer é usar a cola epóxi de secagem UV, de modo que nós aplicamos essa cola nesta parte aqui, colocamos a luz, deixamos secar por um segundo, fica pronto o fêmur. Com a pinça se dobra a pena nesta região aqui para criar a articulação, para criar uma articulação aqui, temos o fêmur e aqui nós vamos criar uma articulação. Essa parte aqui será segmentada através de corte, nós cortamos essa área toda aqui da pena, de modo a criar um serrilhamento, os esporões deste lado fica liso, deste lado fica semi-cortado, rente, com 2 milímetros mais ou menos. Aplicamos também um pouco de cola à base de cianoacrilato ou
a epóxi para manter a inclinação da pata. No caso, essa ponta aguda aqui do começo da tíbia com o final do fêmur. E o pé, a mesma forma. Aplicamos um pouquinho de cola à base de secagem rápida de epóxi, se fecha a pata. Vamos para uma outra pata também interessante de se fazer. Essa foi feita simplesmente com corda ou com uma cerda de fibra trançada, ou com uma cordinha ou com uma linha trançada de multifilamento. Tem várias formas de se obter esse padrão aqui de cordinhas. Eu tenho algumas aqui mais finas, mais grossas, dependendo do que a pessoa deseja fazer. A técnica para se fazer é simples, não tem grandes mistérios. Dobra-se a linha e dobra-se por cima aqui, criando aqui 3. A do centro, a da extremidade, vai fazer o loop fechando o fêmur, e a outra aqui. Aplica-se um pouco de cola, amarra-se aqui essa parte de trás aqui numa agulha, e com a cola fixando esta peça aqui, nós vamos dobrar, aplicar mais um pouquinho de cola à base de cianoacrilato e ir formando a pata, de modo que esta pata também se dá ao efeito de um gafanhoto, a pata de impulsão. Esta parte externa aqui nós podemos deixar longa ou cortarmos de modo a ficar com o tamanho desejado. Creio que essas duas aqui são um pouco mais rígidas devido ao cabo da cerda, criando aqui um efeito um pouco mais resistente e macio na parte de baixo, aonde o peixe tende a pegar. Isto é uma questão de critério. Quem quiser utilizar a cerda para dar um pouco mais de resistência nesse padrão aqui de pata, ou neste aqui que é totalmente feito de EVA, como já falado, usando o gabarito de corte. Ok? Espero que vocês tenham gostado de todos os padrões de patas de impulsão dos gafanhotos, sejam eles realísticos, semi-realísticos, padrões realísticos para pesca, ou padrões mais simplificados, como este aqui, ou estes, feitos com pernas de borracha. Aprendam e desfrutem desta instrução que foi explicada. Quem sabe vocês até consigam, se esmerando, chegar a um atado realista desse. As explicações foram dadas. Vamos agora estudar e aplicar. Obrigado a todos que estão me prestigiando. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.